Oi, gente, tudo bem? Eu vou começar hoje, né, a partir de hoje, e aí eu vou usar os outros dias da semana também, para responder as dúvidas que alguns de vocês mandaram, né? Algumas eu sintetizei também, que acho que dá pra gente pensar juntos e juntas aqui. O primeiro ponto que eu acho que é importante de a gente, para a gente começar, é a dúvida em relação ao tema UERJ, Enem, quais são as diferenças, né? Que é uma questão que muitos de vocês trazem, enfim, como uma dificuldade por várias razões, né? Depois a gente vou comentar. Amanhã eu vou falar um pouco sobre a argumentação e a dúvida até onde argumentar. E depois eu vou falar sobre repertório, que foi outra dúvida que surgiu, e mais especificamente em relação a não deixar o texto expositivo com repertório. E aí eu acho que dá pra gente pensar junto com a argumentação. Então, acaba que eu vou fazer uma espécie de argumentação 1 e argumentação 2 para a gente poder pensar. Bom, indo para o que eu preparei para hoje, né, para a gente falar um pouquinho aqui, eu quero dar duas dicas para vocês. No site da revista Vestibular UERJ, vocês têm dois textos que podem ajudar muito a pensar essa questão do tema Enem e do tema UERJ. O primeiro texto é para pensar melhor a redação, do professor Gustavo Bernardo, que vocês devem conhecer. Se não conhecem, eu sugiro que conheçam. É o professor responsável pelo departamento de seleção acadêmica, é quem está à frente das palestras sobre os livros, com o convidado, mas ele também falou há pouco tempo, né, sobre o vestibular UERJ, com as mudanças das datas, e tem uma palestra que você pode encontrar também, foi uma palestra no passado, em que ele fala sobre a dissertação argumentativa. O segundo artigo que eu sugiro para vocês é um artigo que a gente já apresentou aqui no Sobre Humanas, que é um artigo que foi escrito por mim, pela professora Caroline Martins, do Redação em Ponto, em que a gente vai falar, né, o título do artigo, ele é bem, acho que é bem claro, que a gente vai dizer, né, no título já não tem mistério, está no edital, uma orientação para a prova de redação. Nesses dois artigos vocês vão encontrar, vão encontrar aí partes em que são apresentadas as diferenças dessas duas temáticas. O que acontece é que a gente tem no perfil do tema de Enem, a gente tem uma frase tema que, como diz até o Gustavo Bernardo, ela não nos possibilita pensar em várias opiniões, né, em vários caminhos para se fazer a redação. Porque a gente tem, na natureza desse tema, a gente tem uma frase que a gente pode chamar de não polêmica, ou seja, você não tem como pensar em por várias perspectivas e várias possibilidades de resposta. O Enem te apresenta um problema, então o seu desafio, a sua atividade nessa prova é identificar esse problema. E aí parte, né, de uma habilidade de interpretação, de leitura, que todas as provas de redação vão exigir de vocês, né? Leitura do tema, leitura do texto de apoio, enfim. Você vai ter que identificar o problema na frase tema. Identificado o problema, você vai pensar nas causas. E aí eu sempre, como tenho feito aqui com vocês no Sobre Humana, se você acompanha as discussões de tema, eu sempre mostro como o texto de apoio pode ser essa grande ferramenta para você fazer seu planejamento textual. Democratização do acesso ao cinema no Brasil, você não tem muitos caminhos, né? Assim, o que você tem que fazer o cinema não é democratizado e pensar nas causas a partir das quais esse cinema não é democratizado e depois pensar em solução. Quando a gente vai para uma prova, perfil UERJ, que tem a ver com os vestibulares tradicionais de redação, dissertação argumentativa, mais especificamente, porque não são todas as bancas que pedem. O Unicamp, por exemplo, traz uma variedade de gêneros desde 1975, sempre que eu posso eu falo vestibular da Unicamp, porque eu gosto muito do vestibular da Unicamp. A UERJ, ela vai pedindo a dissertação argumentativa, ela vai te apresentar um tema que tem mais de um caminho a ser seguido, que tem mais de uma resposta a ser dada. E aí por isso que a gente chama esse tema de tema polêmico, porque ele vai abrir espaço para uma discussão. Isso está bem no campo da argumentação. A gente não argumenta se a parede é branca, a gente
A parede é branca, isso é um fato. Eu não vou ficar argumentando sobre isso, é um fato. Não tem o que discutir se a parede é branca ou não. Acho que é uma dificuldade que a gente tem atualmente de querer dar opiniões para dizer que determinados fatos não existem ou não existiram. Não faz sentido. Um fato existiu e você não tem como pensar de maneira opinativa se esse fato existiu ou não existiu. No campo da argumentação, para que uma argumentação seja iniciada, primeiro a gente precisa ter uma dúvida, que é o que eu vou falar um pouco mais amanhã. A gente precisa ter uma dúvida. E nos temas perfil WERD, nesses temas que a gente chama de polêmicos, essa dúvida já é levantada desde a frase tema. Quando a UERJ vai te perguntar o que leva pessoas em situações como as de Fabiano a se sentirem inferiores às outras, isso já é uma dúvida levantada que nos apresenta possibilidades de diversos caminhos para discutir. Assim como quando a gente tem a verdade pode ser estabelecida por uma única perspectiva, eu tenho aí alguns caminhos para serem discutidos. Nesses temas, inclusive, desse perfil da verdade, eu tenho, por exemplo, eu posso dizer sim, não e depende, e a maneira como eu vou argumentar também é múltiplo, tem várias possibilidades, né? Enfim, não vou dizer infinitas possibilidades, porque eu acho que não são infinitas possibilidades, mas eu tenho muitas possibilidades, que talvez eu não consiga nem enumerar as possibilidades de defender esses posicionamentos. Então, quando a gente se depara com uma prova que tenha um perfil da UERJ, e aí a gente tem outras bancas assim, por exemplo, a banca da VUNESP, que prepara as provas da Unesp, que prepara as provas da FAMEMA, a banca da FUVEST, enfim, a gente tem esses perfis temáticos. E aí, a minha dica, e a dica da professora Caroline também no edital, é que antes até de responder a essa pergunta, para iniciar o seu processo argumentativo, você destrinche a frase tema e você pense em cada expressão da frase tema, qual é a concepção dessas expressões para você. E você pode confrontar também para a sociedade, né? Confrontar com a concepção que a sociedade tem. Talvez vocês tenham a mesma concepção, você e sociedade, mas talvez também tenham concepções diferentes. Quando a gente pensa na expressão crime, por exemplo, a gente pode ter aí uma diferença. Você pode ter o Código Penal tipificando o que é crime e o que não é, mas você pode também, a partir do seu olhar, da sua perspectiva e da sua habilidade de fazer análise, pensar que há uma série de outras questões que são também criminosas, mas não são tipificadas como crime, por exemplo. Ou quando a gente se depara com o caso da Mariana Ferrer, né, da menina que foi estuprada, você ter naquela situação algo que não é tipificado como um crime de estupro, enfim. Então a gente tem na sociedade essas produções de sentido em torno das expressões. E aí você precisa, antes de começar a fazer redação, você precisa pensar. Quando a gente olha o tema do ano passado, eu preciso pensar quais são as condições as condições que Fabiano estava inserido, né? Quais são essas condições? Eu identifico essas condições na nossa sociedade, alguma coisa que é extra o livro, né? Essa capacidade da literatura de nos trazer análises. Quando eu penso na expressão inferior, o que eu considero inferior, o que eu considero superior? Eu acredito que existem pessoas que sejam inferiores e pessoas que sejam superiores. Eu tenho essa crença, se eu tenho, por que eu tenho essa crença? O que me leva a acreditar nisso? Enfim, são elementos que você precisa pensar para você poder entrar no seu processo argumentativo sabendo, inclusive, de onde você está partindo. Tudo bem? Então é isso, assim, basicamente para a gente compreender as diferenças dessas duas naturezas temáticas. É óbvio que isso não quer dizer que não dá para fazer uma argumentação para Enem, não estou dizendo isso, tá? E aí, amanhã eu vou trabalhar um pouco mais sobre como a gente pode, nesse tema que o Enem nos dá, que é um tema direcionado em relação à perspectiva, né? Você tem que identificar o problema, como é que eu posso fazer um processo argumentativo lá no meu parágrafo de desenvolvimento ao analisar as causas. É isso, espero ter te ajudado e até amanhã.